Olá, mundo. Como a gente viu na aula passada, funções são a base da abstração em programação. O elemento mais básico que a gente usa para organizar o código. E isso é um conceito importantíssimo em programação, que veio, na verdade, tem sua origem na matemática. Então, a gente vai estudar na aula de hoje um pouquinho da relação entre funções em programação e matemática, né? Já vou adiantar que as funções que a gente vê em programação são um pouquinho diferentes do conceito de função em matemática, um pouco mais relaxado do que o conceito de função em matemática. E eu quero mostrar alguns usos desse conceito de função, algumas técnicas um pouco mais avançadas, como que usar isso como a gente pode usar isso para organizar o código, enfim. E vou dar alguns exemplos também de uso de funções. Então, para começar, a primeira parte do roteiro da aula é essa aqui, né? Vou discutir funções na matemática e programação. E para isso eu quero fazer, né, relembrar vocês de algumas ideias. Vamos falar um pouquinho sobre funções no contexto de matemática. Então, uma função é uma relação entre dois conjuntos. Esse aqui seria o conjunto do domínio e aqui a imagem. Né? E o que seria essa relação? A função é uma ideia bem abstrata, então pode ser qualquer relação que mapeie os elementos do domínio em algum elemento qualquer da imagem. Tá? Então, vou fazer alguns desenhos aqui. Então, uma função imagina que esse domínio seja o conjunto que eu vou chamar de A e a imagem um conjunto que eu vou chamar de B. São conjuntos bem simples no meu desenho, né? O A tem 5 elementos, o B 7. Na maioria das aplicações, os dois conjuntos são infinitos, mas enfim. Então, uma função que mapeia A pode ser desenhada aqui nesse caso por um diagrama de setinhas. Então, eu pego cada elemento de A e aponto para onde ele vai quando eu aplico a função no conjunto B. Certo? Às vezes os conjuntos são iguais, é, ou equivalentes, às vezes são totalmente diferentes, enfim. O que pode acontecer em funções, né? Eu posso ter elementos diferentes mapeando em elementos diferentes, mas eu também posso ter o mesmo elemento, dois elementos diferentes do domínio mapeando na mesma imagem. Tá? O que eu não posso ter é um elemento do domínio que pode ser mapeado em dois elementos diferentes da imagem. Isso quebra a abstração do que é uma função. Enfim, tá? Então vou completar essas setinhas e minha última setinha está aqui. Certo? Então isso aqui caracteriza uma função do domínio para a imagem. O que seriam essas funções em aplicações, né, mais práticas um pouco? Talvez o domínio tivesse números e a imagem outros números. Pode ser que no domínio, os elementos do domínio sejam objetos e aqui do outro lado strings, sei lá, nomes de alguma propriedade daquele objeto. Existem várias possibilidades aqui. A coisa importante é essa, né? Uma função matemática, ela sempre mapeia um elemento específico num outro elemento específico e, e eu nunca posso ter duas setinhas saindo do mesmo elemento. Ou seja, se eu avaliar a função para um dado argumento, ela deve sempre dar o mesmo valor de resultado, certo? Isso é o conceito de função em matemática. Então, alguns exemplos, e como normalmente em matemática a gente está interessado em aplicar funções a números, a coisas, a objetos matemáticos de maneira geral, normalmente a gente não cria a função explicitamente dessa forma que eu desenhei aqui, ou seja, mapeando explicitamente cada elemento do domínio em qual valor que ele vai assumir na imagem. Normalmente a função é construída pensando numa espécie de uma caixinha, né, como se eu tivesse algo assim, né, uma caixa preta, né? Então eu tenho aqui a caixinha que representa o meu f, e eu jogo aqui do lado um elemento x e retorno o resultado disso, f de x. Né? Normalmente, quando se trata de números, essa caixinha pode ser representada por uma expressão matemática. Então, eu poderia criar funções de maneira bem compacta, por exemplo, falando que f de x é a expressão correspondente, sei lá, x ao quadrado mais 1. E isso codifica esse mapa infinito de uma forma bem compacta, né? Pela regra que eu uso para criar o resultado a partir do argumento. Então, nesse sentido, eu também posso pensar numa função como uma espécie de máquina. Uma máquina onde você fornece uma entrada e ela calcula a saída como uma espécie de caixa preta e retorna o valor aqui. Certo? De certa maneira, essa máquina está abstraindo toda essa representação, até porque em várias situações esses dois conjuntos são infinitos. Por exemplo, se o domínio e a imagem forem numéricos, geralmente vão ser conjuntos infinitos, né? Porque existem infinitos números naturais, enfim, mesmo se eu estivesse pensando em números reais, em qualquer intervalo, por exemplo, no intervalo de 0 a 1 existem infinitos números reais, e
E esses mapas tipicamente seriam mapas entre conjuntos infinitos, que são coisas que não podem ser representadas por setinhas, pelo menos não de maneira completa. Notem o seguinte, como que a gente consegue relacionar essas ideias com essas ideias das setinhas aqui? Né? O fato de que uma função produz sempre um único argumento, um único resultado, é representado pela ideia de que cada elemento do domínio só possui uma setinha saindo para um elemento da imagem. Em algumas situações, a gente pode pensar de maneira um pouco relaxada no domínio, como se o domínio tivesse alguns elementos fora da função, ou seja, alguns elementos que a função não está definida. Então, nesse caso, se a gente fosse representar graficamente, eu teria aqui algumas bolinhas soltas que não possuem correspondentes na imagem. Seriam valores nas quais a função não está definida. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que a minha função seja raiz quadrada de x mais 1. Para qualquer valor de x menor que menos 1, eu vou ter tentar calcular a raiz quadrada de um número negativo. Então, eu posso pensar, se eu fosse representar esse domínio, que os pontos que representam números menores que menos 1 seriam pontos que nem esse aqui, pontos soltos que não possuem um correspondente na imagem. E, de maneira semelhante, às vezes a imagem também pode conter vários pontos soltos aqui, ou seja, que nenhum elemento do domínio mapeia neles. Né? Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, eu nem preciso dar um exemplo novo. Esse aqui, f de x é igual a x ao quadrado mais 1. Se eu pensar que a imagem, que essa é uma função que mapeia números reais em números reais, a imagem dela é altamente incompleta. Ela só possui valores, como eu tenho um x ao quadrado aqui, isso aqui é sempre um número positivo, a imagem só contém valores maiores ou iguais a 1. Ou seja, todos os negativos e todos os números positivos entre 0 e 1 estão fora da imagem, seriam bolinhas soltas aqui nesse nosso diagrama. Certo? E por que eu estou falando tudo isso? Essa ideia de função da matemática, em programação, é conhecida como uma função pura. E essa nomenclatura dá a entender para a gente que devem existir funções impuras. E o que são funções impuras? São funções que violam alguma dessas condições aqui, ou funções que produzem efeitos adicionais além de calcular o resultado final. Tá? Então, várias das funções que a gente usa em programação, na verdade, são funções impuras. Se eu pedir para a função imprimir um valor na tela, se eu pedir para a função desenhar alguma coisa na tela, como no caso de quase todas as funções do Turtle, todos esses são efeitos que a gente chama de efeitos colaterais. Porque o que a gente está interessado nesse caso, por exemplo, quando eu uso o módulo Turtle e aciono a função forward 100, eu não estou interessado no resultado do cálculo dessa função. Inclusive, ela não retorna nada. Né? Ela retorna um elemento, o known, que representa a ausência de resultado. Então, eu não estou interessado em calcular o known. Eu estou interessado no efeito adicional que ela produz quando está sendo avaliada, quando essa maquininha está rodando. Então, em programação, a gente pega essa ideia da maquininha, da maneira de ver uma função matemática como uma maquininha e generaliza e pensa que a maquininha ela pode retornar um resultado, mas além disso ela pode produzir efeitos adicionais. Eu vou desenhar setinhas, né? Eu não sei se as setinhas são boas. Vou colocar uma lampadinha para representar os efeitos adicionais que a função pode produzir. Então, esses efeitos a gente costuma chamar de efeitos colaterais. Certo? Então, é isso. E programação sem efeitos colaterais é uma programação inútil, porque mostrar o resultado da computação é um efeito colateral, escrever num arquivo é um efeito colateral. Tudo isso que envolve algum tipo de interação com o usuário, né? Ou, por exemplo, desenhar uma figura na tela usando o Turtle é um efeito colateral. Então, tudo isso que representa algum tipo de interação com o usuário são efeitos colaterais. Então, não significa que todas as nossas funções vão ter efeitos colaterais, mas em algum ponto no nosso programa isso é necessário para que o programa seja minimamente útil. Senão ele vai calcular um monte de coisa e sumir com o resultado da computação enfim, a gente não vai nem saber se esse resultado está correto ou não. Tá? De maneira geral, é bom evitar os efeitos colaterais ou pelo menos limitar eles a menor número de funções possível. Então, uma estratégia para a gente organizar o nosso código é tentar entender quais funções são puras, quais são impuras, e isolar e separar esses dois mundos. Né? Tentar criar o mais número possível de funções puras. Quando a gente vai decompor o nosso programa em várias ações diferentes, talvez tentar criar o menor número possível de funções, desculpa, o maior número possível de funções puras e algumas poucas funções impuras que realizam, né, as tarefas principais de mostrar as informações para o usuário, enfim, de fazer o programa, no fundo, virar útil.
certo? Existem várias técnicas para fazer isso e a ideia de enfatizar muito funções puras e evitar ao máximo efeitos colaterais é o princípio básico de um estilo de programação bastante avançado que a gente vai estudar muito, muito pouco nesse curso, que é a programação funcional, tá certo? Então, no nosso curso, por mais que eu fale evite funções impuras, a gente vai usar bastante na prática. É difícil eliminar totalmente essas funções do nosso código. Na verdade, é difícil até eliminar, né? Na prática, a maioria das nossas funções vão ser impuras mesmo. E aos poucos a gente vai aprendendo técnicas para separar esses dois mundos. Mas enfim, já falei muita coisa aqui. Vamos passar para o nosso próximo ponto, sobre por que usar funções. Então, funções, elas têm essa base teórica na matemática, que em computação a gente extrapola um pouquinho. E elas têm um propósito muito importante na organização do código, que é abstrair certas ideias e certas operações. O que significa isso? Significa que eu consigo pensar numa função como uma maneira de criar um novo comando, uma nova ação básica, para que eu não precise recriar com laços, ifs e, enfim, variáveis, toda vez que eu precisar realizar aquela operação. Certo? Isso serve tanto para a gente organizar o código, é, quanto para conseguir depois criar operações cada vez mais complicadas, né? Então a ideia é criar, eu crio como se fosse uma hierarquia de abstrações. Eu começo com os comandos mais básicos que fazem os elementos mais é, primitivos, né? As ações mais primitivas do meu código e com isso eu vou criando o que a gente chama camadas de abstração, coisas que usam o, como que chama? Os comandos da camada de baixo na camada de cima. Deixa eu dar um exemplo mais concreto disso, para não parecer que eu só estou falando jargão. No Turtle, quando a gente quer criar uma figura interessante, uma figura específica, eu posso pensar assim, eu quero criar uma figura geométrica, por exemplo, fazer um padrão baseado em quadrados. A gente pode abstrair, pode criar uma nova função quadrado, que cria a ação básica de desenhar um quadrado, e usando isso, eu posso usar essa função quadrado para criar, por exemplo, um tabuleiro de xadrez, alguma coisa assim, né? Uma abstração em cima da função quadrado, certo? É, e uma coisa interessante disso é que eu posso também organizar o código aos poucos, né? Eu vou dar um exemplo disso. Então, nosso exemplo vai ser um céu de estrelas. Eu quero desenhar um céu e colocar algumas estrelas dentro. Tá? Então, vamos supor que ainda não sei como eu vou desenhar a minha estrela, ou eu estou pensando, enfim, mas eu quero ver mais ou menos a composição. Então, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte: eu começo desenhando o céu, e aqui eu vou escolher uma cor, sei lá, blue, e eu vou desenhar algumas estrelas em alguns pontos. Tá? Eu vou criar uma lista de coordenadas, tá? Onde eu quero colocar as minhas estrelas. Aqui no caso a gente vai ter, vou colocar 6 estrelas, pode ser? Vou colocar uma estrela na menos 50, menos 100, uma, sei lá, 0, 120, e vou colocar algumas posições meio aleatórias aqui. Tá, o que que eu vou fazer? Para cada estrela, ou para cada posição, como cada posição tem duas coordenadas, eu posso escrever assim, para cada x e y nas estrelas, eu vou desenhar uma estrela. Estrela XY de um determinado tamanho. Eu vou escolher uma estrela, sei lá, por enquanto de 20 pixels de lado. Notem o seguinte, eu estou assumindo que existe essa função, e essa função obviamente não existe ainda. Ele está reclamando, se eu tentar executar o código, ele dá erro, tá vendo? Ele fala, o nome estrela não está definido. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função que recebe os argumentos esperados, seria a posição do centro e o tamanho. E aqui a gente pode criar essa função aos poucos, né? Então agora, se eu criei essa função não fazendo nada, ela pelo menos desenha o céu e o código não trava. Agora eu posso pensar o seguinte, tá? Ainda não sei como que eu vou desenhar essa estrela exatamente. Vamos começar com uma forma mais simples. Um círculo com aquele lado. Ou metade do lado. O círculo, a gente passa o tamanho do raio. Então, se eu pensar no lado, o tamanho da estrela como sendo o diâmetro dela, teria que passar a metade do diâmetro para definir o raio. Tá, mas não tá legal ainda, tá vendo? Ele tá desenhando todas as estrelas no mesmo ponto. E aqui eu vou criar estrelas amarelas, né? Então, VG Color Blue, Color. Vamos mudar para estrelas centros. Tá, então a gente vai construindo a nossa abstração aos poucos. Então vamos primeiro tentar
mover para o centro. Existe a função goTo, que vai para x e y. Eu testo agora. Será que está melhorando a minha execução? Eu já consigo estruturar o código sem precisar implementar cada, como que chama, operação básica. Isso é uma maneira da gente construir o nosso código de forma aproximativa, né? Eu vou convergindo aos poucos para o resultado que eu quero, e eu não preciso esperar uma espécie de tudo ou nada. Eu não preciso saber exatamente como que a gente vai implementar essa função para começar a organizar, por exemplo, as estrelas ou criar alguma funcionalidade a mais que eu já sei implementar aos poucos. Essa é uma maneira interessante de trabalhar que permite a gente avançar de maneira incremental. Então, por exemplo, aqui está com um problema, porque ela desenha uma linha entre os, como que chama? Quando ela se desloca de um ponto para outro. Então, vamos colocar um pen up, go to, pen down, e aos poucos eu vou melhorando. Ainda são círculos, não está ideal. Vamos mudar a implementação. Ao invés de um círculo, eu vou tentar desenhar a estrela usando alguma estratégia. E aqui eu criei um arquivinho para a gente pensar como fazer. Eu quero desenhar estrelas de Davi, que nem essa aqui. E uma característica interessante da estrela de Davi é que ela pode ser decomposta em vários triângulos. Então, o que seria o diâmetro da estrela, o tamanho do lado, eu posso pensar aqui, ó, nessa linha aqui, que tem o tamanho da estrela. Ela, ela corresponde a 3 vezes o lado de cada um desses triângulozinhos. Então, é fácil de trabalhar com esses números. No caso da estrela de Davi, eu só tenho os triângulozinhos de fora, tá? Esses de dentro eu coloquei só para a gente pensar numa estratégia. E o que eu quero fazer aqui é o seguinte: eu começo no centro, eu quero me deslocar pelo lado de um triângulozinho e começar a desenhar essa estrela. Então, uma maneira de fazer seria isso: eu vou pegar o meu lado, vamos trocar o nome dessa variável, eu vou chamar de tamanho, e aqui é o lado do triângulo, que é 1/3 do tamanho da estrela. Tá, então o que que a gente faz? A gente começa se deslocando por um lado do triângulo, antes do pen down, forward pelo lado, depois eu dou pen down. Agora que a gente está nesse ponto, eu posso desenhar esses vários triângulozinhos. No caso, são 6. Então, a minha estratégia aqui vai ser repetir 6 vezes esse triângulo. E esse triângulo significa repetir 6 vezes, ir para frente pelo lado e virar os 120 graus para a esquerda, eu acho. Vamos ver. Aí eu vou para frente, eu tenho que reorientar. Deixa eu ver, eu quero orientar nessa direção, então eu tenho que girar 120 graus antes de dar o pen down. Tá, e aí eu executo, ver se dá certo. Ó, não deu certo, ele está desenhando o mesmo triângulo 6 vezes. Tá, então o que está faltando aqui? Depois de desenhar cada triângulo, a gente precisa ir para frente de novo, certo? Ó, imagina que eu estou aqui virado nessa direção. Então, eu acho que ele está desenhando o triângulo errado. Vamos ver, talvez tenha que ser right. Aí eu desenho esse triângulo virando para a direita e termino aqui de novo. Eu tenho que andar mais um lado para frente e continuar para o próximo triângulo. Tá? Então aqui eu acho que vai ser right. E no final a gente anda para frente de novo. Que não, claramente não é uma estrela. E eu esqueci de virar, né? Eu ando para frente, eu tenho que mudar minha orientação, nesse caso, para a base do próximo triângulo. Então eu viro left. Left 60 no caso. Aí desenhei minha estrelinha. Minha estrelinha. Enfim, já tem um resultado satisfatório. O céu de estrelas. Tá, anotem aqui, então, eu abstraí toda a lógica de desenhar uma estrela dentro da função estrela, certo? E agora a gente pode reaproveitar, não preciso pensar nessa lógica mais quando precisar desenhar uma estrela de Davi. E para facilitar a vida de quem está utilizando as funções que a gente cria, que muitas vezes somos nós mesmos, então, para facilitar a nossa vida do futuro, eu recomendo sempre colocar uma descrição acurada do que a função faz. Por quê? Porque a pessoa que for utilizar a função pode simplesmente olhar a descrição e ver, a função faz isso que eu estou pensando, eu preciso passar tais argumentos né, em determinada ordem para executar essa função. E a pessoa não precisa ler esse código todo e tentar decifrar, entender o que ele faz. Tá? Ela pode ler só a descrição e pensar nessa função como uma operação básica nova. Né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, desenha uma estrela de Davi com o centro em x e y e com o tamanho dado. Então, eu descrevo o que a função faz e a partir de agora, todo esse código aqui pode ser abstraído, eu não preciso mais pensar nele.
Eu só preciso pensar na operação básica estrela. Por isso que a gente diz que a função é a unidade básica de abstração em programação. Ela permite que o nosso cérebro se preocupe com outras coisas. Eu não preciso mais pensar que laço que ele está fazendo, exatamente como que ela implementa essa operação. Certo? E uma coisa interessante disso, eu vou falar agora sobre interfaces de programação, é o seguinte: quando você cria uma função desse tipo, ela fala a estrela recebe x, y tamanho, x e y representam, né, a posição do centro, tamanho da estrela. Isso é uma espécie de contrato, é um contrato que eu estou falando. Eu criei uma operação básica e ela se comporta da seguinte maneira: você tem que me passar esses parâmetros e eu vou realizar determinadas ações ou calcular um determinado resultado com os parâmetros que você me passar. E, né, o contrato só diz isso. Ele não diz exatamente como você vai fazer. Se o contrato tivesse que falar exatamente como que a gente vai proceder, isso significa que eu não estou mais abstraindo, né? Que a pessoa teria que saber os detalhes da implementação para usar a função. E não é isso, a gente não sabe. E essa é a graça, né, de poder criar uma nova operação onde a gente pode olhar só as entradas da função e a saída da função e ignorar o que está aqui no meio. Isso permite também quem criou a função, às vezes, encontrar maneiras mais eficientes de executar a mesma função, ou corrigir bugs, ou fazer coisas, né, que melhorem a funcionalidade dessa função sem violar o contrato, certo? Então, essa é uma parte importante. Esse contrato é o que a gente chama da interface de programação do código. Então, quando eu coloco todas as funções que eu criei, a descrição delas, né, quais argumentos que ela recebe, quais resultados ela retorna, isso a gente chama de uma interface de programação. E o mais importante é sempre programar pensando na interface e não nos detalhes da implementação que estão por baixo de cada uma das funções. Se você mantiver a interface fixa, você pode mudar os detalhes de implementação. Então, eu vou dar um exemplo disso. Eu quero fazer exatamente esse código, eu vou só mudar um pouquinho a velocidade de execução para ficar um pouco mais rápido. Nem está tão rápido assim. Será que dá para aumentar essa velocidade? Eu acho que 10 é o máximo. Mas vamos ver. Não, 100 foi mais rápido que 10. Tá, então eu tenho esse código aqui funcionando bonitinho e digamos que eu pense num jeito um pouco mais eficiente de desenhar essa estrela. Eu posso reimplementar a função se eu mantiver a interface. Eu não preciso criar uma nova função estrela 2 com a nova implementação que faz basicamente a mesma coisa que a original. Eu posso simplesmente mudar aqui se eu mantiver esse contrato de que a função recebe esses argumentos nessa ordem específica e produz os mesmos resultados da função anterior, não tem problema nenhum. Estou respeitando a interface de programação. Tá? E eu vou sugerir uma maneira de desenhar a estrela de uma forma um pouquinho mais eficiente. Até agora eu estava desenhando cada um desses triângulozinhos, certo? E um dos problemas de desenhar cada um dos triângulozinhos é que eu sempre passo duas vezes por esses lados do que seria o hexágono, né? Então, isso não é tão eficiente, porque eu estou desenhando uma linha de forma duplicada, né? Ou seja, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo que eu poderia não gastar. Então, minha sugestão é fazer o seguinte: eu vou desenhar agora, primeiro essa coroa de fora da estrela. Quando terminar a coroa de fora, a gente desenha o hexágono, certo? E como que desenha essa coroa de fora? Ou pode ser o contrário também. Vamos primeiro desenhar o hexágono. O hexágono é mais fácil. Como que eu desenho o hexágono? É fácil. Eu ando 6 vezes para frente, vira 360 dividido por 60, né? Que é o número de lados do hexágono, que vai dar 60. Então, viro 60 graus para a esquerda e fecho o hexágono. Então, vamos começar a fazer isso. Forward. Tá, isso aqui desenha o hexágono. Agora, as nossas estrelas não são mais estrelas. E agora eu vou desenhar a parte externa da coroa. A parte externa é muito parecida. A diferença é que ao invés de fazer forward, eu vou primeiro virar 60 graus para a direita. Olha aqui, em vez de andar reto daqui para cá, eu vou virar 60 graus para a direita, ando do lado, viro 120 para a esquerda, ando do lado e depois viro 60 para a direita de novo. Tá? Então vai ser o quê? Right 60 para frente, left 120. Tá, vamos deixar esse left daqui. 120, depois forward de novo e right 60. Agora ele desenhou de novo, né, com essa estratégia de desenhar o hexágono e depois os triângulos de fora. E aí você pode pensar, tá, esse left e right, será que não cancela? Eu tenho um right, depois um left. Vamos apagar e ver o que acontece. É uma pequena otimização de código. Continua funcionando direitinho. E a gente pode fazer essas alterações porque estamos respeitando a interface de programação, né? Ou seja, ela recebe os mesmos argumentos e retorna o mesmo resultado e produz os mesmos efeitos da função original. Tá, então essa foi essa parte da aula de hoje de interfaces de programação.
Certo? Então função dá um pouco dessa liberdade de como organizar o nosso código, né? Se eu tivesse que copiar e colar o código e achasse essa possibilidade de implementar essa ação de uma maneira um pouquinho mais eficiente, eu teria que ir atrás de todos os lugares onde eu copiei todos esses comandos, substituir pelo novo comando, ou seja, é bastante pouco prático fazer isso. Tá, agora vamos falar um pouquinho de algumas propriedades ou alguns recursos avançados de funções. Então, eu quero falar sobre argumentos opcionais e passagem de valores por nome ou posição. Tá? Então, vamos lá. O que que significa falar dessas duas coisas juntas? E para discutir essa ideia, eu não vou mais usar o Turtle, eu vou abrir um terminal interativo. Tá? E esse terminal funciona assim: eu digito um comando, Python, e ele executa imediatamente. Tá? Então, ele cria uma variável, e aqui a gente avaliou a variável. Então, vamos falar um pouquinho sobre funções. E eu vou usar exemplos um pouco mais matemáticos, com números, fazendo operações bem simples para ser mais fácil de entender. E eu espero que vocês consigam transpor esses exemplos simples para situações um pouco mais práticas, que não envolvem necessariamente números, coisas assim. Então, vamos pensar numa função bem simples, dfx incremento. O que a função incremento faz? Ela retorna o próximo elemento, então x mais 1. Certo? Então, essa é uma maneira de usar a função incremento, ela calcula o próximo número. Incremento de 41 vai dar 42. Aí eu posso pensar em coisas assim. Tá, e por que vai incrementar necessariamente de 1? Por que eu não posso generalizar essa ideia? Apesar de que na maioria das vezes eu quero incrementar de 1 em 1, por que eu não posso incrementar de 2 em 2? Sei lá. Então vamos passar um argumento adicional para a função. E qual que vai ser a ideia aqui? Vai ser a minha função incremento 2, ela vai receber x e o, o argumento que diz por quanto eu tenho que incrementar. Fica estranho em português, eu vou colocar by. Então, eu incremento x por esse segundo valor. Mas isso produz um problema, porque se eu troquei a minha implementação de incremento pela incremento 2, eu não posso mais usar a função incremento 2, pensando assim, eu estou generalizando a função incremento. Eu não posso mais usar a função incremento 2 nos códigos que usavam a função incremento original. Né? Porque eu pego uma linha que usava a função incremento original, tipo essa aqui, inc de 41. Se eu simplesmente trocar o inc por inc2, vai dar erro, porque inc2 precisa de dois argumentos. Tá? Para resolver isso, o Python tem a noção de argumento opcional. Então, eu posso criar um argumento adicional opcional, ou seja, se a pessoa não passar esse argumento, ele assume um valor padrão, nesse caso 1. Tá? Isso aqui faz com que o inc2 se comporte da mesma maneira que o inc1, quando eu executar com um único argumento, e se eu executar com dois argumentos, ele vai incrementar, no caso, por 3 e não por 1. Então, o resultado dá 44. Então, ele generaliza a função original. E aí, nessa situação, seria até justo só mudar a implementação da função, manter o nome original. E agora eu tenho uma função incre um pouco mais geral do que a anterior. Tá? Então, isso aqui foi o tópico argumentos opcionais. Isso é muito útil, principalmente para funções que têm um número grande de argumentos, para evitar que a pessoa que usa a função, que muitas vezes você mesmo, precise especificar todos os argumentos, quando em algumas situações esses argumentos possuem alguns valores meio naturais, alguns valores que, na maioria das vezes, é o que a pessoa gostaria de utilizar, por exemplo. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou criar uma função chamada raiz. Raiz de x, raiz é a raiz quadrada, né? Então, a raiz de x retorna x elevado a meio. Legal. Mas eu posso pensar o seguinte, tá? Calcular a raiz quadrada, na maioria das vezes, quando eu penso em raiz, estou pensando em raízes quadradas. Mas se eu quiser calcular a raiz cúbica, por exemplo, raiz de um outro expoente, eu posso pensar assim, que passo a raiz cúbica de 25, que não vai ser mais 5, né? E generalizo a minha função raiz para aceitar raízes não quadradas quando isso for especificado. Então, como que a gente faria isso? Eu crio um argumento com a ordem da raiz, que por padrão vai ser 2, e implemento dessa maneira, vai ser 1 sobre a ordem. Tá? Isso permite calcular raiz cúbica quando eu quiser, mas por padrão, calcula a raiz quadrada se o expoente nessa ordem não for especificado. Tá? Um problema com esses argumentos opcionais acontece principalmente se os argumentos forem todos do mesmo tipo, que nem aqui. Aqui fica confuso, tá? Raiz 83, mas o que será que é o expoente? O que será que é o argumento? Né? Será que é a raiz cúbica de 8 ou raiz oitava de 3? Para deixar as coisas mais claras, o Python permite que a gente passe os argumentos da função
tanto por nome quanto por posição. Ou seja, eu posso chamar a função raiz, passar o x pela posição dele, 8, e a ordem também pela posição, que é o segundo elemento, 2, sei lá, 3. Ou eu posso escolher ou os dois, ou um dos dois, para passar por posição. Posso falar assim, eu quero falar que o x é igual a 8 e a ordem igual a 3. Então eu posso especificar o nome de cada uma dessas variáveis para ficar mais claro na hora de ler o código. E eu não preciso passar o nome em todos, eu posso misturar um pouquinho também. Raiz 8, ordem 3. A única limitação aqui é que os argumentos nomeados, que nem esse aqui, ordem igual a 3, eles sempre precisam aparecer depois dos argumentos passados por posição. Tá? Então a gente primeiro passa por posição e o que sobrar eu posso passar pelo nome. Certo? Então na minha função incre, eu posso executá-la dessa forma, que fica bem mais legível qual é a intenção. Tá? Um incre de 40 by 2 é mais óbvio que eu vou incrementar o número 40 por 2 do que eu incrementaria o número 2 por 40, que pode ficar meio ambíguo aqui. No caso do incre, tanto faz porque o resultado é o mesmo, tá? Mas em geral não é. Por exemplo, a função decremento seria diferente. Se eu decrementar 40 por 2 ou decrementar 2 por 40, o resultado é completamente diferente. Então é importante definir, né, que argumento faz o quê. E uma maneira bastante usual é essa, usar o argumento opcional e passar por nome, certo? Então, na hora de executar, colocar esse nome aqui. Se a gente quiser obrigar a pessoa a digitar o nome, para não ser preguiçosa, escrever inc42 e forçar a escrever inc40 by 2, se quiser incrementar por um valor diferente do padrão, eu posso, na hora de declarar a função, cadê a função inc? Colocar um asterisco aqui. Esse asterisco fala o seguinte, todos os argumentos que vierem depois do asterisco, o asterisco ele não vai ser necessário na hora de chamar a função. Ele só serve para assinalar que tudo que vier depois tem que ser passado obrigatoriamente por nome. Tá? Então, nessa nova versão da função inc, ela funciona se eu colocar na forma mais recomendável, de incrementar por um valor diferente de 1, e falha se eu escrever, se eu tentar chamar dessa maneira. Tá certo? Então, esses foram os argumentos opcionais e a noção de passar um argumento por nome versus posição. Normalmente a gente passa por nome somente argumentos opcionais, mas vai depender um pouquinho da situação. Eu não sei se ajuda muito na legibilidade passar o X explicitamente. Python aceita, mas eu não recomendaria isso necessariamente. Em algumas funções, às vezes faz sentido passar todos os argumentos por nome, mas na maioria dos casos, principalmente se tiver só um argumento passado por posição, o contexto já diz, né, já sugere fortemente o que aquele argumento representa. Então esse X acaba sendo só um ruído. Certo? E o último ponto que eu vou falar agora são variáveis locais versus globais. Para discutir isso, eu vou voltar para o meu céu de estrelas, certo? E, e a gente vai falar um pouquinho sobre, né, o que são essas variáveis globais e variáveis locais. Tá, uma variável local é uma variável definida dentro da função, como essa aqui, lado igual a tamanho sobre 3. E uma variável global é uma variável que está aqui fora, certo? O seu código sempre pode usar variáveis globais impunemente, para leitura somente. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma variável ângulo, 60 graus, e trocar aqui, por exemplo, esse left por ângulo, tá? Eu sempre posso fazer isso. Ele sempre lê variáveis globais, não é uma variável definida fora da função, sem precisar de nenhuma ação especial. Mas, se eu precisar escrever na variável global, a gente precisa declarar explicitamente no corpo da função. Tá certo? Se eu quiser mudar o valor desse ângulo, se eu quiser aqui no começo da função mudar o valor do ângulo global, ou enfim, se em algumas situações eu precisar escrever uma variável global, a gente precisa declarar isso explicitamente. E, enfim, e o comando para fazer isso chama global. Tá? Então, global. Se eu fizer isso, isso habilita escrever na variável ângulo. Tá? Normalmente não é uma boa ideia fazer isso, criar variáveis globais, mas em algumas situações é necessário, enfim. Então é bom que o Python aceite que a gente crie essas variáveis globais. Eu não vou usar muito nessa primeira parte do curso, onde a gente fala sobre o Turtle. Mas isso vai ser muito importante quando eu começar a discutir joguinhos. A gente vai começar usando bastante variáveis globais e depois eu vou mostrar um jeito melhor de resolver o problema que normalmente seria necessário usar variáveis globais sem usá-las, né? Mas enfim. Quando está somente para leitura, não tem muito problema. Se eu quiser escrever na variável, isso cria problema, porque uma função, deixa eu mostrar aqui
Tá? Imagina que sua função use uma variável global para escrita, né? Então eu declaro assim ângulo, e no final faz uma mudança no ângulo. Eu mudo o valor do ângulo. Ângulo recebe o ângulo original e, sei lá, divide por 2. Tá? Quando a gente faz isso, o que que acontece? Uma função, quando executa, acaba alterando um estado global, né, uma variável, que outras funções podem utilizar, ou a própria função pode utilizar de novo em outra execução. Então, olha o que acontece. Né? Cada execução da função produz um resultado diferente, porque a função alterou uma variável global. Nesse caso é meio óbvio e é meio bastante esdrúxulo fazer isso, não tem motivo nenhum para alterar o ângulo no final da função. Mas em algumas situações essa distinção pode ser um pouquinho sutil e pode não estar muito claro se uma função está modificando essa variável de uma maneira imprevista, incorreta, enfim. Então, o fato de ter uma variável que é compartilhada por todas as funções é bastante inócuo se nenhuma função alterar o valor da variável, se esse valor ficar fixo. Na verdade, essa variável forma constante. Mas é bem perigoso se alguma das funções usa global e com isso ela permite mudar o valor dessa variável e faz alguma coisa que nem essa aqui, alguma alteração esdrúxula. Né? Então, sei lá, 1.1 vezes o ângulo. E isso pode implicar, né, num efeito em cascata em todas as funções que usem aquela variável. Tá? Então, com isso eu termino aqui. Essas foram as nossas estrelas. E até mais. Até a próxima aula.